TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo começando mais uma edição do Câmara Esportivo e hoje, sexta-feira, amizade, sextou, tudo beleza, tudo tranquilo contigo, se acomoda aí no sofá da casa, você que já está programando o teu final de semana, o ABCdista de olho nessa partida de amanhã contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e o americano agora que vai aguardar segunda-feira, né? O América que joga contra o Ferroviário na Arena das Dunas, jogo às 8 horas da noite, 20 horas. Vamos acompanhar isso na segunda-feira, né? Na segunda-feira, essa partida do América de Natal e a Copa do Mundo de Clubes, que vai iniciar também neste final de semana. Então, a gente tem muito que discutir hoje no programa. Parabenizar o QFC. Temos matéria do nosso repórter Jackson Capixaba, que cobriu aí essa decisão da Copa Sub-13, Campeonato Potiguar Sub-13, QFC vencendo e se tornando campeão em confronto contra o América. Já dá boa tarde aqui para os nossos comentaristas, Jefferson Bezerra, Pedro Neto, muito boa tarde. Muito boa tarde, Hugo, muito boa tarde, Jefferson. Obrigado a Jefferson aí mais uma vez por estar aqui conosco, né, Hugo? E vamos falar bastante sobre o final de semana. Não teremos jogos em Natal, tá? Todos os nossos representantes jogam fora. Mas começando amanhã com o ABC Futebol Clube, enfrentando a Ponte Preta lá em Campinas, um jogo difícil. O América só na segunda, e na segunda nós vamos ter bem mais tempo até para falar sobre o América. E tem o Santa Cruz que joga contra o 13 lá em Campina Grande. Em todo caso, vamos conversar muito também, Hugo, falar sobre esse campeonato está começando, né? O Mundial de Clubes, que deve ser algo super interessante, com os maiores clubes do futebol mundial participando da competição. Pois é, aí a gente vai ter a oportunidade realmente de ter um parâmetro desse nível dos times brasileiros, como que está o nível dos times brasileiros em relação aos europeus. Porque muito se discute, né? O Flamengo na Premier League seria campeão, seria terceiro lugar, o Palmeiras no Campeonato Espanhol ficaria na quarta colocação, o Botafogo de 2024, enfim, muita gente especula, né? Como é que seria o desempenho dos brasileiros em campeonatos da Europa, e aí a gente vai mensurar, teremos confrontos bem interessantes aí, envolvendo sul-americanos e europeus. Boa tarde, Jefferson Bezerra. Boa tarde, Hugo, boa tarde, Pedro, boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez em mais uma edição da Câmara Esportiva, né? O meu destaque vai para o ABC que joga amanhã contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, lá em Campinas, né? O Evaristo Pisa teve aí quase 15 dias aí para treinar essa equipe, né? Para tentar dar uma resposta mais positiva para o torcedor. Eu acredito que é o que o torcedor espera, né? E a gente tem amanhã esse jogo para analisar e poder perceber dentro de campo se realmente de fato essa equipe conseguiu aprimorar aí a sua tática. Pois é, 15 dias de preparação. Pedro Neto, começar contigo, é tempo suficiente para o Evaristo Pisa arrumar a casa, né? E a diretoria deu esse voto de confiança. O que é que você espera do ABC para amanhã? Olha, o ABC, quando tem se apresentado fora, tem feito boas apresentações. Mas a Ponte Preta é atual líder da competição. O ABC, quando enfrentar o Brusque era o segundo colocado naquela ocasião. Isso significa alguma coisa? Não, pode não significar nada. O ABC pode chegar lá e simplesmente ser goleado pela Ponte Preta. Agora, dá um alento para quem tem acompanhado, porque a Ponte Preta, assim como o ABC, dentro de casa a Ponte Preta não tem conseguido render. Todo mundo que vai lá faz festa com a Ponte Preta. É impressionante. Se a Ponte Preta tivesse conquistado pontos dentro de casa, assim como o ABC também, a Ponte Preta hoje estava com uma folga muito grande em relação aos demais. A mesma coisa vale para o ABC. O ABC não conquistou pontos dentro de casa e isso vem prejudicando bastante. Então, isso me dá o alento de pelo menos pensar, imaginar que o ABC pode chegar em Campinas amanhã e fazer, quem sabe, aí bonito jogando contra a Ponte Preta lá, que não será tarefa fácil. A Ponte Preta tem duas ausências, né? Um jogador machucado e o atacante que foi expulso de campo. Mas o ABC também vai desfalcado. O Anderson Rosas não viajou com a delegação. O Adeilson, isso não volta esse ano mais. Vamos torcer para saber se o Wellington Reis, se Anderson, se esses aí viajaram e se voltam.
Pois é, e aí, Jefferson, o ABC, como o Pedro Neto bem disse, fora de casa realmente tem tido aí boas apresentações. Isso aí é um bom presságio para o jogo de amanhã lá em Campinas? Tomara, Hugo, tomara, né? A Ponte Preta, como Pedro já frisou aqui, não é esse bicho-papão, né? A equipe já teve 2 derrotas dentro dos seus domínios, né? Perdeu para o Brusque, né? E o ABC tem essa oportunidade, né? O Evaristo Pisa teve esse tempo para trabalhar os jogadores, né? Nesse meio termo viu aí a chegada de dois novos centroavantes, né? Um já é conhecido pela torcida alvinegra, que é o Gênison, né? Teve uma passagem não tão, digamos assim, relevante no ano passado, e agora a chegada do Ítalo, que é um jogador também que o Evaristo Pisa já conhece, vem na teoria para potencializar o ataque, potencializar o principal setor, o setor mais carente hoje do ABC, né? É uma equipe que peca bastante no quesito de finalizações, e a expectativa é que com a chegada desses 2 atacantes, talvez aí o Evaristo Pisa consiga dar uma resposta para esse time, também dar uma resposta para o seu torcedor, né? O Ítalo é um jogador que, apesar de ser um camisa 9, ele também pode jogar ali, de repente, um pouquinho mais aberto, né? Foi assim no Bragantino, foi assim em outras equipes onde ele jogou. E o Gênison já é um jogador conhecido, né? Um jogador ali um pouco mais fixo ali na área, e eu acredito que a expectativa a gente só vai saber amanhã diante desse jogo, desse duelo lá em Campinas, né? O ABC com mais uma oportunidade aí de tentar conseguir a vitória. Pois é, e como que o ABC deve entrar no campo de jogo, Pedro Neto? Vem com 3 zagueiros, o Pisa, vem com o Alisson como titular, já vem com um dos centroavantes como titular, o que esperar? Eu acredito que com um dos centroavantes como titular, sim. Possivelmente até o Gênison, porque vem treinando desde segunda-feira, né? O Ítalo só chegou ontem, aliás, quarta-feira. O Ítalo chegou, fez apenas um treino em Natal, viajou junto com a delegação. Como o Gênison já está há um bom tempo, eu acredito que o Gênison é que deve começar. Muito embora não esqueçamos que o Ítalo já foi comandado pelo Evaristo Pisa, que conhece o futebol do Ítalo, né? Então isso tem esse lado favorável ao Ítalo. Nas demais posições, acredito eu, com a ausência do Anderson Rosa, o Carlos Eduardo tem uma grande possibilidade de voltar, né? Eu só espero que não seja como um segundo volante, porque já está mais que provado que Carlos Eduardo não é um marcador. Ele é um segundo volante, muito mais para um terceiro homem de meio do que um segundo volante. Então tem que ter um reforço. Eu ouvi essa semana uma entrevista do Pisa, dizendo que é porque o Henderson ainda não tem confiança. Pô, se o Henderson não tem confiança, volta para o DM, amigo. Volta para o DM e só aparece aqui quando estiver apto. Agora, você tem Henderson meia boca, né? Meia boca quem está dizendo sou eu. O Evaristo Pisa disse que ele ainda tem, digamos assim, uma certa desconfiança. Henderson, ainda tem uma certa desconfiança na hora de pisar, na hora de uma dividida. Não tem condições. Se não tem condições, amigo, você só volte aqui para participar dos treinos, do elenco, tudo, quando você estiver totalmente apto. Então, mas se Henderson estiver bem, eu acredito que Henderson tem tudo para jogar. Muito embora eu também acredito que ele vai sim manter aquela equipe com um terceiro volante como zagueiro, no caso o Ian Carlos. E aí o Ian Carlos, quando jogou nessa função fora de casa, até que não foi mal, né? Porque ali o ABC adotando esse jogo mais reativo, né? Ele tocando a bola, fazendo o básico, né, Pedro? Como um zagueiro jogando ali improvisado, só desarma, toca de lado. O problema é quando o ABC tem que propor o jogo. É um cara que não tem cacuete algum de construção, o Ian Carlos, né? É verdade, eu concordo contigo. Na realidade, ele como primeiro volante, né? Terceiro zagueiro, um pouco mais adiantado em relação aos dois, né? Não sei também, sabe, Hugo, se o Whindersson vai estar apto, porque no meu entendimento, se ele estiver apto, ele também deve voltar, porque formou uma boa dupla junto com o Bispo. Então, o Otávio, como tem essa insegurança, né, tem passado nos jogos em que tem disputado como titular no ABC, e o Whindersson e o Bispo já vinham jogando juntos há um bom tempo, tem tudo para o Whindersson voltar. Na esquerda, manter Manuel, e eu acredito que para esse jogo volta o lateral direito, né, no lugar do Marcos Rocha, o Matheus, que é mais defensivo, né? O Matheus Rocha, deve voltar o Lucas, no caso, né, que, diga-se de passagem, é um bom jogador, viu? Pois é, Jefferson, a gente no decorrer da semana, eu, o Pedro, né, o próprio Max esteve aqui também, a gente debateu bastante essa situação envolvendo o valor, o montante de R$1 milhão que chegou aos cofres do ABC por conta de um acordo de prioridade de venda do ABC com uma incorporadora.
e aí realmente esse assunto deu muito pano para manga nas redes sociais, foi necessária uma entrevista coletiva para esclarecer a situação por parte do presidente Eduardo Machado, e isso está muito quente ainda. No teu entendimento, isso pode interferir aí no desempenho dos jogadores, nas 4 linhas do gramado também? O ABC tem uma questão política um pouco tumultuada, né? Eu acredito que desde o ano passado, quando se iniciou esse processo aí de renovação, né? de mudança de gestão, isso tem, eu acredito que de certa forma tem atrapalhado sim, né? Porque quando você toca no planejamento para uma próxima temporada, né? Chegada de treinador, chegada de reforços, você precisa ter ali um comandante, né? Você precisa ter um gestor, você precisa ter um presidente, você precisa ter um diretor de futebol. E quando você acaba trocando esse pneu com um carro em movimento, né? Isso acaba sendo bem complicado de se gerir. Agora, o que eu senti falta, eu acabei assistindo a entrevista do Eduardo Machado, eu senti falta do Conselho Deliberativo do clube se pronunciar, né? Eu acho que senti falta ali do lado de alguém do Conselho Deliberativo do ABC, ou não sei quem é o presidente, se pronunciar, Érica né? Araripe. Eu acredito que ela poderia também ter se pronunciado, né? Poderia ter esclarecido alguns pontos também juntamente com o presidente Eduardo Machado. Porque ela não pode responder, ela não poderia responder por todo o Conselho Deliberativo, que são 100 e tantos conselheiros, né? Ela é a presidente do conselho, mas ela não poderia, né, Pedro? Você falou até a respeito disso, Pedro. Ela não poderia, só por ser presidente do conselho, de repente ser consultada e a opinião dela valer por 100 e tantos conselheiros, né? De forma nenhuma. Ela está presidente do conselho, tá? Ela não é a presidente do conselho, ela está presidente do conselho. O que ela pode fazer e deve fazer sempre, tanto ela como todos os demais presidentes do Conselho Deliberativo dos clubes do Brasil, é convocar uma reunião, seja ela uma reunião normal, seja ela uma reunião extraordinária, para que os conselheiros decidam. Então, no meu entendimento, isso aí já deveria ter acontecido, ter ocorrido, sim. Eu já disse aqui várias vezes, né? Eu não vou jamais ser leviano, como alguns fazem questão de ser, até por problemas pessoais que venho a ter com o Eduardo, não sei se tem, não me interessa, onde chegar aqui e dizer que Eduardo fez isso, fez aquilo, não. Eu apenas estou aqui noticiando, você, Jefferson, o próprio Max, aquilo que é notícia, isso é, que aconteceu esse fato que não foi interessante, deixo bem claro, não vou mudar uma vírgula no meu pensamento, naquilo que eu disse. No meu entendimento, Eduardo poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse consultado o Conselho Deliberativo. Tudo isso seria evitado. Antes de fazer qualquer negócio, mesmo ele sabendo, como ele disse que sabia que poderia fazer. Mas olha, peraí, mas como se trata de uma grana alta, como se trata de mexer, quer queira, quer não, dentro do patrimônio do clube, passando a rua, deixa eu consultar o meu Conselho Deliberativo para saber se eles me autorizam a fazer isso. Ele tinha evitado tudo isso aí. Agora Maria Preá está morta, meu amigo, é tentar resolver a situação. Pois é. Bom, falar do América. Jefferson, o América que perdeu a partida passada, o desempenho do time fora de casa é muito ruim. É ruim, essa é a realidade. O América disputou 15 pontos, o ganhou 4. Então é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. O desempenho dentro de casa é bacana, ok. Muito mas bom. Fora de casa é péssimo o desempenho do América, Jefferson. O alento para o torcedor, porque das próximas 6 partidas, né, Pedro? 5 serão aqui no Rio Grande do Norte. 4 em Natal e 1 em Nazarenão. E 1 no Nazarenão, em Goianinha, Jefferson. O América não quis largar o ABC, né? Se o ABC vai muito mal dentro de casa, o América faz o inverso, né? O América vai mal fora de casa, né? Quando joga fora dos seus domínios, não tem rendido bem, né? O Moacir Júnior procura nas entrevistas meio que passar um pano para isso, mas o que a gente vê de fato é a equipe não render fora de campo, né? Esse último resultado diante do Souza, uma falha brusca ali se não me engano, do Dudu. Do né? Dudu. O Dudu foi tentar segurar a bola e acabou perdendo, e o América acabou perdendo e tomando o gol. Mas assim, eu acredito que faltam ainda, né, esses 6 jogos. Você tem aí a oportunidade de, pelo menos, fazer ainda mais o seu dever dentro de casa e o América encaminhar a classificação. Eu não acho que o resultado de ontem foi esse resultado tão melancólico assim, tão estupendo assim, para que o América possa, digamos assim, afetar a sua questão da sua classificação. Claro, tem os jogos a partir de segunda-feira para tentar dar essa resposta ao torcedor e, quem sabe, assim, já buscar a sua classificação, que é o principal objetivo do América. E fica até chato, sabe, Jefferson?
o Pedro, a gente toda hora bate nessa tecla, vão dizer que a gente é repetitivo, toda hora vocês falam isso, mas é porque é algo que é óbvio. Todo mundo, até um menino buchudo que nunca viu futebol na vida, se ele acompanhar os jogos da América, vai ver que o time está precisando de reforços, vai ver que o time está precisando de atacantes de velocidade, de lado de campo. E a SAF não se mexe, Pedro. A gente está batendo nessa tecla direto, a todo instante. No ano passado foi do mesmo jeito, a gente batia nessa tecla, a SAF só foi se mexer em cima do primeiro mata-mata, não deu o entrosamento necessário, o Thiaguinho estava vindo de lesão, Ricardo Bueno estava machucado, enfim, e a gente viu a América caiu para o retrô. É até cansativo, Pedro, mas infelizmente é a realidade, né? Não, eu não me preocupo nem um pouquinho com o que pensam, o que dizem em relação a isso. Eu apenas estou dizendo o meu pensamento, dando a minha opinião a respeito do assunto. A minha também, não é óbvio isso aí. É óbvio, não é de hoje. O ano passado foi essa mesma história, foi essa mesma conversa, que estava tudo bem, que o elenco do América era um elenco forte, que o elenco do América... Ganhou o estadual. Isso, os reforços estão dentro de casa, bababá, 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 bababá. O resto da história todo mundo já sabe. Esse ano não está sendo nada diferente até agora. Nada, nada. Sabe? É um silêncio total. Para a SAF do América está tudo maravilhoso. Ganhou o estadual, que é melhor do que isso, pô. Já fui campeão estadual, tricampeão, vocês estão achando ruim o quê? O América é desclassificado da primeira fase da Copa do Brasil, o América é desclassificado da primeira fase da Copa do Nordeste, o América vai para uma Série D, estamos todos nós torcendo para que vá uma Série C, mas está muito parecido com o ano passado, como aconteceu o que aconteceu, e a SAF está ali, ó, tranquila. Então, Hugo, eu não tenho nenhum problema em repetir isso aqui 1, 2, 3, 4, 10, 50 vezes, porque eu estou repetindo na realidade aquilo que eu estou vendo. Não é uma questão de você estar de achismo, não. Não, eu acho, não acho nada. Todo mundo está vendo aí. Todo mundo está vendo. Só quem não está vendo são os torcedores que torciam pelo América e que hoje torcem pela SAF. Esses são cegos de pai e mãe. Enxergam somente o que a SAF diz. E aí, Jefferson? É, por aí, né? Eu acredito que criou-se muito essa expectativa depois que a SAF veio para o América, né? De que iria se otimizar várias coisas no América, né? Contratações a rodo iriam chegar no América, mas até agora nós não vimos nada disso, né? Nós vimos uma América que tem dificuldades no mercado, dificuldades em outros setores, em estrutura, enfim. E a gente torce para que a SAF consiga aí pelo menos cumprir com o que ela vem fazendo. Agora, só um detalhe. Jefferson falou, o América tem dificuldade no mercado. Será que nenhum outro clube tem? Só o América que tem? Porque o que os caras dizem, Jefferson, você foi muito feliz. Está escasso o mercado. Só está escasso para o América, velho. Todo mundo contrata, só está escasso para o América. Ninguém quer jogar a Série D. A Série D, só quem joga é o América. Cara... E outra coisa, Pedro, pode jogar para cá, Igão? Se puder direcionar aqui, pronto, ó. Eu tô careca de saber, literalmente, careca de saber que o estadual não serve de parâmetro para as competições nacionais. Assim como o América, Pedro, Jefferson, você que está em casa, que está ganhando o estadual e indo mal na competição nacional, cansei de ver também o ABC ganhar o estadual, iludindo torcida, diretoria, os caras mantendo o mesmo time. Não precisa de reforço, ganhamos o estadual. E leva pau no campeonato nacional. Isso é algo, Pedro, que é bem óbvio também, que todo ano a gente bate nessa tecla. Os caras vivem de futebol, os diretores também, assim como a gente, eles vivem de futebol, eles sabem que é preciso reforçar. No caso do ABC, a situação ainda é pior. Raciocine comigo. O América conquistou o tricampeonato estadual. O América é o atual campeão estadual, tri no caso. O América está disputando uma Série D, que teoricamente é a competição de uma menor qualidade em relação a todos os demais. Ponto. O ABC está disputando uma Série C, só está abaixo das séries A e B. O ABC tem, dentre os seus 11 titulares, 7, Jefferson, 7 que disputaram o campeonato estadual e que eram titulares do estadual. O que é que você pode esperar de um elenco onde foi ridículo no estadual e você chega para disputar uma Série C e 11 dos que foram titulares do estadual, 7 deles são titulares na Série C. O Francisco de Parnamirim está dizendo aqui que por ele o Pisa não era nem para ter viajado, já era para ter sido demitido. Isso era para ter sido feito, se tivesse ter sido feito há 15 dias, na parada. Para fazer agora, vai ser absurdo se fizerem. Agora não dá mais para mudar. Se tivesse que ter mudado, seria lá atrás. Mas a informação é que não se tem dinheiro para isso, teria que se indenizar o Pisa.
tá? E aí falta dinheiro para indenizar o piso. Então vou ter que, como diz o outro, aguentar o piso aí do jeito que está. Mainá Otaviano, o Arimaté, Zé Arimaté, Luiz Omar, essa turma amiga, o Evandir Prachedes, que está querendo ter o contato novo do Zap, o Evandir Prachedes. Eu passei, viu, Evandir? Passei para todo mundo aí. Aquelas pessoas que não sabem, eu até comentei isso aí nas minhas redes sociais, o meu WhatsApp foi hackeado e eu perdi o número, o que eu tinha anteriormente, né, como era 9981. Então eu coloquei um novo número, o outro Zap que eu tenho, né, passei para todo mundo já, porque eu tenho 5 grupos de 254 pessoas e o pessoal... Só isso? Aí o pessoal cobra bastante os programas, a coluna, essa coisa toda, né? Mas eu passei para muita gente já, praticamente para todo mundo, né? Infelizmente isso acontece, eu estou tentando reaver o número. Pois é, bom, o nosso repórter Jackson Capixaba ontem acompanhou a decisão do Campeonato Potiguar Sub-13, decisão envolvendo o Monami contra o América de Natal. O Monami foi campeão. Vamos acompanhar a matéria. A decisão da Copa Sub-13 movimentou o Palácio dos Esportes na noite desta quinta-feira. As duas melhores equipes chegaram com méritos da final, QFC e América. O jogo de futsal foi bastante disputado. A garotada contou com o apoio da família. E o melhor é saber que essas crianças estão tendo a oportunidade de desenvolver tanto o esporte como um meio de educação e socialização. A gente já acompanha o futebol do filho já há muitos anos, né? Joga desde que aprendeu a andar, joga futebol, compete. Mas cada jogo é uma emoção, a gente vê o nosso filho fazendo aquilo que gosta, aquilo que ama. Antes de começar a partida, os times foram recepcionados com uma grande solenidade. A equipe do Desporto está de parabéns pela primeira competição do ano em termos de futebol. Acho que para o começo do ano está muito bom, mas ainda tem muito mais por vir por aí pela frente. O importante é que os funcionários também da Secretaria de Esporte e Lazer, eles levam toda a experiência e serve de incentivo para essa garotada, porque Max foi um grande ex-atleta, né, Max? É verdade, a gente sabe, a gente já passou por isso, né, dentro de quadra, e hoje eu estou vivendo outro mundo do lado de fora agora, mas eu estou tentando passar um pouco dessa experiência que eu tive dentro de campo para a garotada que estão começando agora, que querem seguir a carreira de atleta profissional, que querem ser jogador profissional. Sabemos que temos que sonhar, mas não só sonhar, batalhar, correr atrás, que no final Jesus abençoa, dá tudo certo. A competição é uma organização da CEL, Secretaria de Esporte e Lazer do município de Natal, e contou com 22 equipes. A competição onde reuniu 22 equipes, né, e aproximadamente aí 350 atletas. Então, é uma competição que durou 3 meses de competição, e isso só ganha a população, ganha os atletas, ganha a família, porque esporte é saúde, esporte é vida, esporte é lazer. A bola rolou com 2 tempos de 15 minutos e foi uma chuva de gols, 5-3 para o QFC, o campeão da categoria. É uma alegria imensa, uma grande competição, muito bem organizada esse ano. Ano passado a gente foi campeão, mas não teve tanta organização como esse ano, né? A entrega da premiação teve a escolha dos melhores da Copa e destaques da temporada. Quero agradecer a Deus, né, por ter feito várias defesas, ter salvado o time. Primeiro tempo a gente começou ganhando, depois eles empataram. Aí segundo tempo a gente já entrou bem melhor, conseguimos fazer vários gols. Eu fiz várias defesas e estou muito feliz por ter saído com a vitória, né? Sabia que o jogo era difícil, mas a gente trabalha forte, né, para isso. A gente percebeu que está dando resultado. Apesar da derrota, a gente fez uma bela campanha, estou muito feliz por isso. Tá aí, parabenizar o Jackson Capixaba pela matéria, o Monami pelo título, o América... QFC, né? Confundiu o QFC. Não sei de onde que eu tirei o Monami, mas o QFC. O campeão QFC que venceu pelo placar de 5-3 o América. Belíssima partida aí no ginásio Palácio dos Esportes. Parabenizar a todos vocês. Olha, Pedro Neto, Jefferson, Copa do Mundo de Clubes inicia amanhã já, né? E no domingo teremos Palmeiras e teremos estreia também do Botafogo, né, Jefferson? Isso, Copa do Mundo de Clubes, né? Gerando essa expectativa aí nos torcedores brasileiros, principalmente, claro, nos 4 brasileiros, nossos representantes, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, né? Eu estava falando aqui em off que essa Copa do Mundo de Clubes, a impressão que eu tenho é que a FIFA tentou criar a Champions dela, né? Para
principalmente a partir das quartas de final, você só tem os gigantes europeus. Eu acredito que deve ser o caminho mais ou menos por aí, mas claro, né, você tem alguns grupos ali, como o caso do Flamengo e o do Fluminense, são grupos onde mais acessíveis, né? Onde você só tem praticamente um gigante europeu, né? No caso do Flamengo, o Chelsea, no caso do Fluminense, o Borussia Dortmund. Tá aí, eu acho que acredito que o Fluminense pode até surpreender, né? Pode até surpreender e avançar de fase, porque você tem o Borussia Dortmund, você tem o Ulsan da Coreia do Sul e você tem o Southampton lá da Oceania. Então eu acredito que o Fluminense pode surpreender. Poxa, é um time da Oceania? Tem. Tem em todos os continentes. Eu digo, o Fluminense está de melebibo, né? Porque o futebol da Oceania é fraquíssimo. E no caso do Flamengo você tem o Esperance da Tunísia, que eu praticamente não conheço. Tem 2 brasileiros jogando, mas eu não conheço. E você tem o Chelsea e você tem o Los Angeles FC, né, que ganhou do América do México, né, na última playoff aí para disputar. Eu acredito que o Flamengo pode sim também surpreender. O grupo do Palmeiras, um grupo um pouco mais equilibrado. Você tem o Porto, você tem o Al-Ahly, maior campeão africano, né, maior campeão do Egito, mas é o maior campeão da Champions da África. É uma espécie de Real Madrid lá do Egito, um dos times com maiores torcidas no mundo. E você tem o Inter Miami de Messi, Luis Suárez, Busquets, né? Você tem alguns jogadores já conhecidos. Não é fácil o grupo do Palmeiras. Eu acredito que o Palmeiras pode desempenhar um bom papel, mas só os resultados é que dirão aí. E já na estreia tem o Porto e Portugal no domingo. O do Palmeiras não é fácil, mas disparado, o mais difícil é o do Botafogo. Isso aí não tem para onde correr, né, Pedro? Pedreira. Botafogo vai pegar o campeão europeu, o atual campeão europeu, o PSG, e o time de Simeone, o Atlético de Madrid, que vive fazendo frente, aí arrochando com o Real Madrid e com o Barcelona. E um time americano, né, que é o time da casa, né? Vai jogar em casa o Seattle Sounders. Então, realmente, o Botafogo levou uma azar danada, hein, Pedro? Como sempre, Botafogo é azarado em tudo. Até nisso. É campeão da Libertadores. Mas é azarado do mesmo jeito, azarado em tudo. Até nisso foi azarado pegar o grupo mais difícil, sem dúvida nenhuma, é esse, com o PSG, com o Atlético de Madrid, né? O Atlético é a terceira força do futebol espanhol há séculos, né? A cada 20 títulos, o Real Madrid ganha 9, o Barcelona 9 e o Atlético ganha 2. Mas é um adversário extremamente difícil, será no caso para o Botafogo. Simeone está no poder lá, tá como técnico há 13 anos, né? Então, você passar 13 anos comandando uma equipe, um clube, não é fácil. Ele tem um time na mão, né? Ele tem um time na mão, ele é praticamente o dono do Atlético. O filho dele joga no time. Ele é praticamente dono do Atlético, né? E o outro é o PSG, que é apenas o atual campeão da Champions, né? Então, isso já dá uma amostra do que o Botafogo vai encarar. Tem alguma chance, algum time do Brasil tem alguma chance de ser campeão? Eu continuo com o meu pensamento, Palmeiras e Flamengo são os 2 clubes com maiores oportunidades no meu entendimento. Mais chance de chegar até que fase? Chegar até, talvez aí, umas quartas de final, até umas semifinais também. Dependendo do chaveamento. Depende do chaveamento, né? Porque você tem lá Atlético de Madrid, você tem lá Real Madrid, você tem Borussia, você tem PSG, você tem City, você tem times espetaculares. Só um jogador agora que o Chelsea contratou, por exemplo, custou 286 milhões, né? Talvez o Botafogo tenha gasto isso em todos os seus contratados, né? Então, não é fácil, mas é legal, é bom de se ver esse intercâmbio, né, entre os continentes, né? Você tem as Américas, você tem a Oceania, você tem a Europa, você tem a Ásia, você tem o Oriente, todo mundo participando, então isso é muito legal. Pois é, Pedro, Então, Pedro, a gente vai ter Flamengo, Botafogo, Fluminense, 3 Palmeiras. do Rio, Vasco. O Vasco também, o Vasco vai São estar... São 3 do Rio, o outro, o 4 Você grande. não recebeu, não, aquele zap que eu lhe passei do Vasco? Não, eu digo, o Vasco vai também, não? Vai, tem um torcedor do Vasco que vai, que ele disse que foi para lá só para secar o Flamengo. Viajou só para secar o Flamengo. Então quer dizer que dos 4 grandes do Rio, o único que não vai é o Vasco. Não, o Vasco não vai a lugar nenhum, tem tempo. Mas o Vasco ontem jogou muita ontem bola. Me lembrou o Barcelona, o Vasco jogando ontem. Aquele tic-toczinho, tic-tac, meu amigo, espetacular. Vitória, e você falava mal do Diniz, né? Eu continuo falando. Eu não falava, eu continuo falando mal. Ele vai entregar um título para o Vasco e eu quero ver a sua reação. Mal. Eu vou chegar e vou aplaudir, sem problema nenhum. Agora, não gosta do estilo de Diniz na realidade, porque você, para fazer aquele tipo de... Para fazer a equipe executar aquilo que o Diniz quer que execute, você tem que ter jogadores de qualidade.
Mas eu não vi o goleiro, o zagueiro tocando aquela bola perigosa, não. Eu vi. Ainda tá nessa... Tá sim. Ele não vai mudar esse estilo. Não vai mudar esse estilo. Mas ontem foi bonito ver o Vasco jogar. Foi, o Vasco jogou ontem. Eu estou dizendo isso, não é de sacanagem, é de verdade. Eu acredito que nos últimos 5 anos... Concordo com o Jefferson. Foi o primeiro tempo, então, foi espetacular. O Coutinho ontem jogou como se fosse aquele Coutinho da seleção brasileira. Mas é o que eu costumo falar, Pedro. A gente chega numa Copa do Mundo... Aí muitas vezes o pessoal fala em renovação e e bota um menino que às vezes não tem experiência em Copa do Mundo, acaba comprometendo o desempenho. Ah, meu irmão, são 26 jogadores que vão para a Copa do Mundo. Bota o Coutinho para estar lá entre os 26. É um cara que não vai sentir, Pedro. Não sente, porque é a história da experiência, né? Por isso que eu sou tão defensor do Casemiro, por exemplo. Às vezes os caras veem nas minhas redes sociais, pô, Pedro, você dizer que Casemiro joga bola, para mim joga. Eu quero ele jogando na minha seleção. Tem um cara que se entrega, é igual a Dunga. Dunga era craque. Agora você botava a Dunga na seleção, o cara se transformava, velho. Vamos lá, seleção dependendo da circunstância do jogo. Tá precisando marcar um gol, tá precisando de um camisa 10, um cara que tem um bom passe, que tá lá Coutinho no banco. É, um jogador. Ele não vem bem, até porque tem tido muitos problemas clínicos e físicos, né? Já não é nenhum garoto. Mas ontem o primeiro tempo de Coutinho foi uma coisa bonita. E se estiver bem fisicamente na época da Copa, é um jogador que eu chamaria tranquilamente. O segundo também foi. Agora o primeiro, a bola era incrível. Ele carimbava todas elas. É o chamado jogueiro, Pedro. É o cara que é jogueiro. É o cara que... E anotem esse menino, tá? O Ryan do Vasco. Esse menino tem tudo para ser, Jeff, me diz as proporções, o Estevão do Palmeiras. Mesmo estilo, grandão. Fez um golaço, né? Fez um golaço, não é só pelo gol, eu digo é porque o estilo dele joga aberto pelo lado direito do campo, fecha em diagonal, bate tirando do goleiro, quer dizer, é um jogador que tem, tanto é assim que já tem clubes europeus querendo contratar o garoto, né? No meu entendimento futuro bem breve aí deve estar indo embora também. É muito forte fisicamente. Jefferson, é por aí também para a gente encerrar o programa, o Vasco surpreendendo, né, aí com o Fernando Diniz, realmente deu uma mudada de ares, né, com esse treinador novo. Verdade, eu concordo com o Pedro também, eu sempre falo isso, né, nas resenhas esportivas. Eu não gosto do Fernando Diniz, não gosto do estilo do Fernando Diniz, né, mas ontem ele demonstrou realmente saber fazer, né, ali da farinha uma farofa, né, digamos assim. Né. Você pega um Vasco, uma equipe que já tinha com dificuldades, né, passando por alguns treinadores, dificuldades financeiras, a questão da falta de jogadores, e ontem o que o Vasco jogou, como eu acabei de falar, nos últimos 5 anos eu não havia visto o Vasco jogar daquela forma, né? Fazendo pressão alta, marcação alta, né? O lateral direito, o Pedro Henrique, ou Paulo Henrique. Henrique. O que ele jogou ontem foi barbaridade também. Ele é muito rápido, né? Gosto dele também. Fazendo ali, tomando as bolas, né? Recuperando as bolas e dando passe também para os jogadores fazerem os gols. Eu acho que pode ser uma boa, sim, o Fernando Diniz no Vasco, e a gente tende a ver aonde essa equipe vai chegar no Campeonato Brasileiro. Pois é, Jefferson, brigadão, meu irmão, toda sexta-feira com a gente aqui. Eu que agradeço a você, agradeço a Pedro, agradeço novamente a você pela audiência, né? E também desejar ao pessoal que nos acompanha um ótimo final de semana, repleto de muita saúde, paz e proteção. Amém. Valeu, Pedrão, ótimo fim de semana. Valeu, um grande abraço, muito obrigado, final de semana espetacular também para você, agradecer o Jefferson mais uma vez sua presença aqui, Cláudio, Igor, Vavá, né? O Hélio Júnior, seu Joãozinho, cuidado na laranjada, Joãozinho, cuidado na laranjada. Um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, minha gente, um ótimo final de semana para ti. Nos reencontramos na segunda-feira, torcendo para a gente repercutir a vitória do ABC. Por que não? E projetar esse jogo do América da segunda. Até lá.